Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o meu canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. Eu quero falar hoje sobre nós seres humanos, a nossa sociedade e fazer algumas reflexões junto a vocês. Nossa família, a família do Homo sapiens, evoluiu, assim como outros hominídeos, para viver em clãs, uma vida gregária e nômade de início. Esses clãs tinham uma estrutura bastante bem organizada e dependiam uns dos outros para sobreviver. Não apenas as pessoas dentro dos clãs dependiam umas das outras, mas os clãs tinham que estar em bons termos até para ocorrer uma troca genética esporadicamente. Isso faz parte da nossa pré-história, mas está, de certa forma, na nossa memória evolutiva. Nós ainda nos organizamos em famílias, nós ainda nos organizamos em grupos. A ideia do homem sozinho é algo extremamente recente. A ideia do homem individualista que se basta, que se faz por si, não tem mais de 200 anos. Em troca das centenas de milhares de anos em que a nossa espécie existe. Então é importante refletir sobre algumas dessas questões de uma maneira minimamente organizada, coerente e honesta. Então eu vou começar falando um pouco sobre a questão da escassez. A nossa espécie foi evoluindo, administrando a escassez. Desde o tempo do nomadismo e depois, quando nos sedentarizamos e construímos sociedades muito mais complexas e inventamos toda a sorte de processo de cultura e de organização, nós sempre administramos a escassez. Mesmo quando se plantava grãos, era necessário a organização para que todos pudessem comer. Mesmo quando as nossas sociedades ficaram cada vez mais e mais organizadas em torno de hierarquias que permitiam que grupos sociais específicos, às vezes definidos pelo sangue, outras definidas pela religião ou por profissões, mesmo quando essas hierarquias permitiam que pequenos grupos tivessem acesso a muito mais conforto material do que os outros, ainda assim as sociedades se organizavam para administrar a escassez desses outros grupos menos privilegiados. E nesse sentido, rotação de culturas, armazenamento, conservação, tudo isso são aquisições culturais que nós fomos construindo ao longo do tempo para administrar a escassez. E cada um de nós tem no repertório familiar diversas receitas nesse sentido. Nós sabemos fazer conservas, nós sabemos lidar com os alimentos de várias maneiras para aproveitar ao máximo o seu potencial e a sua conservação.
porque o desperdício nos tornaria vulneráveis. Não a extinção propriamente dita, porque alcançamos um número tão superlativo em que a extinção só poderia vir de eventos cataclísmicos. Mas isso está na nossa memória evolutiva. Então, se você tem uma avó camponesa, uma bisavó, você sabe que as colheitas acabam e é necessário conservar o que foi produzido para que dure o resto do ano. Grãos são secos, alguns são transformados em farinhas, outros são transformados em pães, e esses pães podem ser congelados hoje em dia, mas antigamente havia toda sorte de receitas para a conservação de grãos, para a conservação de frutas, em compotas, em geleias. A partir da invenção do açúcar, da extração do xarope, seja de cana, seja de beterraba ou de outros alimentos que produzem açúcares, e a condensação disso, o refino do açúcar, aí o potencial das conservas cresceu, assim como o sal, muito mais antigo, os vinagres, tudo isso evoluiu na nossa cultura material para a conservação de alimentos. Carnes e peixes podem ser defumados, salgados, secos e durar muito mais. E tudo isso antes da invenção da refrigeração e do congelamento de alimentos, quando não se dispunha de eletricidade. Quer dizer, a nossa espécie gerencia a escassez há centenas de milhares de anos e a conservação há milhares de anos. A nossa espécie se constitui nesse tipo de cultura material para sobreviver. Nós construímos casas para nos abrigar quando as cavernas já não eram mais suficientes e a nossa arquitetura evoluiu. E quando construímos nossas casas, nós dependemos dos recursos naturais ou da produção de materiais de construção, e nós gerenciamos isso de maneira a conseguir manter o nosso padrão de vida. O desperdício, como nós o conhecemos hoje, está ligado à expansão planetária do capitalismo. A ideia de que na Europa os mercados só comercializam bananas que tenham um determinado formato e uma determinada cor e o resto é jogado fora, seria totalmente inadmissível há 100 anos atrás. A Europa do período de 2 guerras mundiais não desperdiçava comida em hipótese alguma. Hoje ela desperdiça. O mundo civilizado joga fora por ano toneladas e toneladas e toneladas de comida perfeitamente viável apenas porque não está apresentável e não segue um padrão de aparência pré-determinado. Enquanto a periferia do capitalismo penaliza as pessoas com fome, escassez, miséria, e tudo isso gera morte. Anualmente, milhões de pessoas morrem de fome
de inanição e de tudo que isso gera por ano nesse planetinha. E isso porque o capitalismo criou essa mentalidade de que onde a riqueza se concentra, o desperdício é imenso. Onde a riqueza não chega, a escassez é imensa. E na periferia do capitalismo, nós continuamos gerenciando a escassez. Existe uma diferença, e é por isso que eu intitulei esse vídeo de sobras e restos. Todos nós, aqui na periferia do capitalismo, aprendemos a gerenciar sobras. Sobras são o produto do nosso consumo. Então, eu posso cozinhar uma panela de arroz e uma vez finalizada uma refeição para 3, 4 ou 5 pessoas, pode sobrar uma cumbuquinha de arroz que mal daria para alimentar uma pessoa numa próxima refeição. Então isso não me serviria, porque se eu estou alimentando 3, 4 ou 5, eu não vou conseguir com esse pouquinho de arroz. Então eu fecho muito bem, guardo na geladeira e quando eu reúno arroz suficiente, eu posso fazer bolinhos, eu posso fazer um arroz com coisas que toda cultura que consome arroz possui uma receita predeterminada. Arroz que é frito e aqui mexe. Arroz com coisas é uma receita corriqueira. É aquilo que você pega várias sobras de arroz, refoga cenoura, cebola, alho, se você tiver salsão, alho poró, se não tiver tudo bem, se você tiver bacon ou se você tiver feito carne recentemente e sobraram 1 ou 2 bifes, você pica, refoga tudo isso junto, acrescenta as sobras de arroz, joga uma salsinha, uma cebolinha e você tem uma refeição para a sua família. Isso é gerenciar sobras. E todos nós que tivemos uma vida sacrificada em algum momento, ou que descendemos de camponeses que precisam aproveitar tudo o que produzem até as últimas consequências, todos nós temos nossas receitas com sobras. Você faz sobremesas, você faz tortas, bolos, você pica um abacaxi e se sobraram 2 ou 3 fatias, você bate e faz um bolo ou faz um suco. Existem N maneiras de não desperdiçar comida. E nós todos deveríamos ser educados para não deixar a comida estragar e para jamais jogar comida fora, a não ser que estivesse imprópria para o consumo. Jogar comida fora pela aparência ou simplesmente porque sobrou deveria ser um tabu. E não é. Você passa décadas assistindo séries e filmes dos Estados Unidos em que as pessoas não são vistas comendo, elas são vistas à mesa com aqueles pratos cheios de comida, pegam 1 ou 2 garfadas e a cena seguinte, depois que o drama aconteceu, a discussão ou o que quer que seja, é a pessoa jogando no lixo ou no triturador meio prato de comida. E isso vem sendo naturalizado, como se as pessoas vivessem assim. O que é absurdo. Todos nós aprendemos a gerenciar a escassez
e aproveitar as sobras. A não ser que você seja tão abastado que jamais tenha pisado em uma cozinha na sua vida, todos nós aprendemos essas receitas. Se o pão fica dormido, ele pode virar farinha de pão, ele pode virar torradas, pudim de pão, rabanada, dependendo do seu poder aquisitivo. Se você tem outros ingredientes para aproveitar junto com as sobras, ou se simplesmente você pode usar as sobras como ingrediente, passando por algum outro processo. Isso é totalmente diferente de restos. Resto é o que fica no seu prato, que já entrou em contato com a sua saliva e que necessariamente tem que ir para o lixo porque está contaminado. Restos são resíduos do processo industrial que já não podem ser aproveitados em hipótese alguma. É diferente se você fez um frango assado, desossou para colocar na mesa junto com algum tipo de molho e pegou esses ossos que não passaram por interação ou degradação alguma e congelou para fazer um caldo posteriormente. Agora, disputar restos de frigorífico ou vender restos de açougue ou de supermercado, como ossos, pelancas e gorduras, precisa de um extremo cuidado e vigilância por parte das autoridades sanitárias. Cenas dantescas de pessoas disputando ossos ou pagando por partes dos animais que já não são comestíveis há muito tempo, porque os próprios processos de manipulação das carnes na indústria do alimento não nos garantem a segurança desses restos, é algo que nós não deveríamos tolerar em hipótese alguma. Isso não deveria ser considerado e nem normalizado. Da mesma forma como uma família dos Estados Unidos jogando fora meio prato de comida deveria ser um escândalo, uma família no Brasil ou em qualquer outro país da América Latina ou da África ou do sul da Ásia disputando restos para sobreviver, também deveria ser inadmissível e não poderia ser tolerado em hipótese alguma. Mas a nossa sociedade está em constante evolução, para bem ou para mal. E a ideologia que se fez presente nos últimos 100 anos, eu diria, porque os livros de autoajuda não começaram recentemente quando se tornaram um boom editorial. Todos aqueles livros do Dale Carnegie, ou Carnegie, eu não sei ao certo como se pronuncia, sobre fazer amigos, outros livros sobre ter sucesso, já rolavam nos Estados Unidos, já rodavam por aí há praticamente 100 anos mais ou menos. A ideia do homem que se fez por si mesmo, do self-made man, existe nos Estados Unidos há esse tanto de tempo ou até mais. A ideia de que uma pessoa não é pobre e sim um bilionário em potencial, que basta descobrir algum processo, criar alguma coisa sensacional
ou trabalhar, 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 trabalhar até ficar rico, de que isso é possível em nossa sociedade, faz parte da ideologia dominante nos Estados Unidos há mais de um século. E é assim que o capitalismo coloca a cenoura à frente do cavalo. A cenoura é essa possibilidade de riqueza e o cavalo somos nós. Alguns de nós, eu diria, porque uma boa parte não só nunca sequer vai vislumbrar essa cenoura, como também existem outros de nós que conseguem perceber que isso é ideologia, que isso é uma bobagem. Só que atrelado a essa ideologia da prosperidade, a essa noção de que depende apenas de nós vencer na vida e nos tornarmos alguém, como se nós já não fôssemos alguém, como se a nossa existência já não tivesse concretude humana, tudo isso se espalhou de tal maneira no último século que criou até uma religião para chamar de sua. Quer dizer, toda essa onda da teologia da prosperidade neopentec, toda essa coisa dos coaches que vem nos carcomendo e destruindo a nossa sociedade, e eu diria há mais de 30 anos, facilmente, é um derivado dessa ideologia capitalista. É uma revolução cultural extremamente perniciosa que transforma a humanidade em indivíduos. Isso serviu ao neoliberalismo, isso serve ao capitalismo e isso impede que toda a nossa evolução como sociedade coletiva continue em vigor. Quer dizer, agora o importante é que você vença na vida por seu esforço próprio. E isso é uma viseira tão absurda que o cavalo, né, que são as pessoas que se deixam seduzir por essa cenoura, não vê nada em torno, não vê qual é o papel do Estado, defende coisas que vão prejudicá-lo, elege políticos que vão destruí-lo, apoia religiões que só querem extorquir o seu dinheiro e continua pensando que está a um passo de ser bilionário, quando na verdade está a um passo da miséria absoluta a cada providência que os ideólogos desse sistema de dominação tomam para acumular mais riqueza e nos privar dos meios de combater a escassez. O planeta produz comida suficiente para alimentar todo mundo. Entretanto, mais de 1/3 da humanidade permanece na miséria, sem acesso. E eu não vou dizer que a segregação social e a constituição de castas terratenentes e castas com uma hierarquia de poder que lhes tenha permitido acumular riqueza e privar ao resto da humanidade dos meios de sobrevivência, seja uma invenção do capitalismo. Não sejamos tão simplistas quanto alguns aqui na internet. O capitalismo exacerbou essa tendência e forneceu o ferramental para a exploração definitiva. Mas desde o momento em que os templos lá no Egito e na Suméria acumulavam grãos e distribuíam do jeito que queriam, existe aí uma casta e existe aí um gerenciamento da escassez a serviço de um pequeno grupo, em detrimento do bem maior. Nós poderíamos dizer que essa é a tendência da nossa espécie? Eu não acredito. Eu acredito que as sociedades
foram tomadas de assalto por indivíduos que impuseram esse tipo de ideologia ao longo do tempo. E nesse sentido eu gostaria de dar um exemplo bem ilustrativo, e isso está em Fernand Braudel, Cultura Material, Economia e Capitalismo, que é um livro da década de 70. E eu vou citar de cabeça porque eu li esse texto durante a graduação, acho que lá em 88, quando eu fiz Moderna 1 com o Paulo Micelli. A carne na Europa medieval era um privilégio dos poderosos. Os pobres raramente comiam carne. A caça era privilégio dos grandes proprietários de terra e dos nobres. Então, uma pessoa pobre que praticasse a caça clandestina ou a caça furtiva podia receber penas terríveis. Havia um acesso maior ao peixe, e o cristianismo, o catolicismo principalmente, meio que promovia o consumo de peixe para que as carnes consideradas mais nobres continuassem em poder dos nobres. Mas havia lugares em que o pobre poderia pescar e outros que eram reserva dos poderosos. Então a alimentação das pessoas pobres consistia em todo tipo de papas feitas com sobras de pão e verduras que às vezes nem eram verduras, que hoje consideraríamos ervas daninhas, como urtiga, serralha. Isso quando não era inverno, e no inverno não havia verduras. Então, todos nós que temos essa ascendência da Europa pobre, nós sabemos fazer pratos com sobras de pão, nós sabemos fazer papas, nós sabemos fazer todo tipo de pratos com sobras de pão. Entretanto, havia algo ainda mais ultrajante nesse momento, que era quando havia um banquete público, porque havia banquetes privados no interior das residências senhoriais e havia banquetes públicos que eram para ser vistos, em que os pobres iam e assistiam aos ricos comendo. E nessas ocasiões os ricos não comiam em pratos. Nos banquetes privados também não. Havia uns pães achatados e muito secos e duros, que eram praticamente torradas, com a diferença de que não esfarelavam. Então o sujeito se servia da carne, comia a carne em cima desse pão, e esse pão ia sendo impregnado pelos sucos e gorduras da carne. E depois do banquete, os mordomos vendiam esses pães para quem pudesse pagar. Se o Senhor fosse bom, e gente, estou sendo irônica, ele poderia distribuir esses pães de graça. Mas na maior parte das vezes, essa era uma chance que o Senhor dava aos seus empregados de fazer um dinheirinho extra. Então, sobras e restos. Nenhum ser humano deveria ser obrigado pelas circunstâncias, que não são tão circunstâncias assim, que são criadas por essa sociedade,
a consumir os restos da mesa dos mais ricos. Nenhum de nós deveria acreditar que está a um passo de ser rico, ou milionário, ou bilionário, em uma sociedade que se estrutura a partir da exploração absoluta da pobreza e da miséria para criar excedente na força de trabalho e assim manter quem trabalha manietado a um sistema de exploração. Nenhum de nós deveria ser tão ingênuo a ponto de embarcar em discursos que nos prometem a lua em uma sociedade em que a lua é impossível de alcançar. Nenhum de nós deveria tratar políticas públicas de reparação ou de distribuição de renda como esmolas ou migalhas. Porque reparação e distribuição de renda é a diferença entre um sistema minimamente manejável e um sistema brutalmente assassino. O combate à fome, à miséria e a todo tipo de doença, epidemia, pandemia ou a qualquer catástrofe causada por impactos climáticos ou pela ação mesmo do planeta, ação sísmica, não deveria ser encarada como esmola ou migalha. É a obrigação de qualquer governo e deveríamos celebrar os governos que as praticam. Discursos de extrema-direita que catalogam isso como comunismo e convencem as pessoas que elas são capazes de vencer por si e que elas é que conseguem as coisas, que o governo não tem papel nenhum no equilíbrio da sociedade, deveriam ser execrados porque são criminosos e anualmente jogam milhares ou milhões de pessoas por esse mundo afora, não apenas no Brasil, na miséria, na fome e na morte. Mas, ao mesmo tempo, discursos de uma esquerda que se considera extrema e que afirma que há uma revolução em perspectiva e que antes da revolução se contentar com migalhas de governos sociais democratas é absurdo, que quem passa fome tem que passar fome para desenvolver consciência revolucionária e lutar, é tão criminosa quanto, na minha modesta opinião. Desinformação, mentira, calúnia. É desinformação, mentira ou calúnia, quer venha da extrema-direita, quer venha da esquerdinha caça-cliques de internet. É necessário que a gente reconheça quando está totalmente submergido em meio a disputas ideológicas que estão mascarando o que de fato está acontecendo. Votar em quem vai nos tirar até um sistema único de saúde, se
somos pobres, não é só burrice, é suicídio. É a estupidez superlativa. Defender um Estado mínimo em uma sociedade que precisa do Estado para se manter estável e viva é uma imbecilidade sem tamanho. Mas defender uma revolução que não está no horizonte, iludindo adolescentes, é suicídio também. Porque os adolescentes vão crescer, vão perceber que era tudo uma fantasia e vão debandar para a extrema-direita, defendendo tudo aquilo que nós execramos. Então, viver da internet espalhando esse tipo de perspectiva inexistente e criticando demagogicamente e usando mentiras e calúnias o governo que está aí, também é extremamente absurdo. E me permitam dizer que eu não sou uma defensora deste ou daquele partido. Não é à toa que em todas as minhas redes sociais eu me intitulo comunista sem partido. Partidos são da ordem. Eu costumo defender principalmente iniciativas que funcionem. E costumo defender o Partido dos Trabalhadores, não porque ele seja o partido ideal, não porque ele seja o meu partido, porque ele não é, mas porque ele é o único partido que até hoje mostrou disposição para combater a fome, a miséria, promover a educação e tentar encontrar uma maneira de dar sentido a esse caos que nos rodeia. Deveria ser claro para quem viveu nesse país nos últimos 30 ou 40 anos, para não dizer mais, a diferença que existiu no período da chamada década progressista, que os noticiários tanto falam, porque não querem dar o crédito ao partido que promoveu essa década. Passaram todo esse tempo destruindo e caluniando esse partido e criaram, pelo menos uma geração, e estão indo para a segunda, de mentecaptos, que não conseguem perceber o que está à sua frente. Que a única coisa que nos separa do fascismo é esse arremedo de estado de bem-estar social promovido pelo Partido dos Trabalhadores, que nós deveríamos estar defendendo e ajudando. Porque uma pessoa que se consiga salvar de morrer em condições atrozes já vale a pena. O que é melhor para nós como espécie? A colaboração dentro dos termos que estão dados e que não temos o poder para mudar drasticamente? Ou o sonho com uma revolução que cada vez se torna mais distante? Eu abri mão do sonho da revolução há décadas. E eu não digo que todo mundo deva abrir mão. O que eu digo é que é preciso ser sensato. Qualquer youtuber, quer tenha formação universitária ou quer seja um mano da quebrada, que entra aqui e defende a revolução armada, a tomada do poder e... Gente, vocês já pararam para ver o aparato repressivo a que estamos sujeitos?
o tanto de armamento em poder de qualquer Estado, o sistema planetário que forneceria ajuda massiva a qualquer país que se visse em meio de uma revolução popular. Eu não consigo nem dimensionar o tanto de ingenuidade que envolve defender uma ideia dessa. Por isso que eu não defendo. Adoraria. Eu sou daquelas pessoas tradicionais que adorariam uma revolução com direito a paredão e com todo o figurino do século XX. Mas ela está cada vez mais longe no horizonte. E nós que somos à esquerda, nós deveríamos estar combatendo a direita, nós deveríamos estar combatendo o fascismo que nos rodeia, nós deveríamos estar combatendo as ideias consideradas eugênicas, nós deveríamos estar combatendo a ideologia negacionista, negacionista da história, negacionista da ciência, negacionista da própria realidade. Na última década, nós nos vimos combatendo gente que acredita que a Terra é plana, que as vacinas não funcionam, que o ser humano nunca foi à Lua. Tudo isso deveria nos manter alerta para combater aqueles que defendem um regime ditatorial, que tentaram tomar o poder aqui nesse país, quer dizer, que fizeram de tudo para promover uma situação que lhes permitisse tomar o poder. Nós deveríamos estar combatendo um inimigo que está aí. Essa nova geração não deveria estar criando espantalhos em cima do Partido dos Trabalhadores, que por mais defeitos que tenha, e tem mesmo, é o que nos separa da barbárie. Não digo que deveríamos defender fanaticamente e nem que deveríamos cair num culto de... Sabe, num culto milenarista. Não digo isso. Aliás, às vezes eu tenho um incômodo de pessoas que tratam os expoentes do Partido dos Trabalhadores e principalmente o Lula como se ele fosse uma figura acima do resto da humanidade. Ele não é. O Lula é um político brilhante, é um hábil negociador, é uma pessoa que realmente é um self-made man, se é que isso existe, é um cara que saiu da mais absoluta miséria para se tornar o melhor presidente que esse país já teve. E que pensa nos outros, que não é como essa gente que quer ser rica para pisar nos outros. Não. Podemos defender o Lula sem cair nessa babação de ovo primária e ingênua? Podemos. Podemos defender o legado dele uma vez que está à nossa volta. Quantas e quantas pessoas hoje têm uma casa ou têm um filho com um diploma universitário porque as políticas públicas promovidas pelo Partido dos Trabalhadores permitiram isso? Mas a maioria dessas pessoas acredita que lutou para ter isso e não tem a noção de que se o governo não fornece essa oportunidade e não fornece a política pública, você sozinho não consegue nada.
nós precisamos retomar a nossa noção coletiva como espécie. Nós precisamos combater não apenas o fascismo que está batendo a nossa porta, muito mais próximo que a Polícia Federal, e combater também essa noção promovida pelo neoliberalismo, pela ideologia das religiões da prosperidade e por toda essa indústria cultural vinda dos Estados Unidos, que nos transformou em indivíduos e nos exilou da nossa espécie. Às vezes somos únicos até dentro da nossa própria família, que é um negócio absurdo. Aí alguém da esquerda vem falar: ah, mas a família é uma ferramenta ideológica do Estado, a família nuclear burguesa. E a família patriarcal era aquela coisa colonialista do Gilberto Freire. Sim, a família não está livre de defeitos. Inclusive, deve haver defeitos nos próprios clãs pré-históricos. Nenhuma instituição é livre de defeitos. Cabe a nós aprimorar. Cabe a nós lutar. Cabe a nós combater aquilo que é pernicioso à nossa espécie. E não abraçar, totalmente seduzidos por essa ou aquela ideologia, como o cavalo que corre atrás da cenoura. Então, este vídeo que traça esse percurso da nossa espécie é um vídeo de reflexão, é um vídeo que, se vocês quiserem interagir e colaborar, perfeitamente, desde que os comentários sejam educados, sem problemas. Mas principalmente é um vídeo para que todos nós pensemos um pouco que oportunidades só acontecem se existem políticas públicas e um Estado socialmente atuante. Ninguém desencava uma oportunidade do nada. O sistema está aí e precisa ser combatido no que ele tem de pernicioso e aprimorado no que ele tem de bom, se é que existe alguma coisa boa. Mas principalmente que o que mais deve ser combatido para que depois possamos dar combate ao resto é essa noção de individualismo. É essa noção de que eu consigo, eu trabalho, eu luto. Porque eu, sem o coletivo, não sou nada. Eu, sem o coletivo, para dar força às minhas lutas, para me dar apoio moral, material e mental, eu não existo. O eu só existe em função da coletividade. O eu sozinho não significa nada. A sobra é como a nossa espécie gerencia a escassez de maneira coletiva. O resto é como nossos sistemas ideológicos evoluíram para excluir a maioria de nós e nos relegar às periferias, à miséria, à fome e à morte. Então, uma das primeiras coisas que você, que está se educando politicamente agora, ou que você que se considera um ser humano informado deveria saber, é como distinguir sobras
de restos e saber o que cada um deles implica historicamente, culturalmente, politicamente, economicamente. É saber reconhecer quem são seus verdadeiros inimigos. Quem vai te ajudar a gerenciar as sobras para que a nossa espécie não desperdice recursos em hipótese alguma, ou quem vai te relegar restos para que você seja apenas um número nesse planeta que pressione aqueles que têm trabalho a permanecer num sistema de exploração absurda. E é isso. Espero ter sido clara, espero não ter ficado muito caótico, espero que daqui possa partir algum diálogo. Eu vou postar o link desse vídeo lá no meu canal Museu, na aba Comunidade, e essa semana não haverá vídeo no museu. Cuidem-se muito, um enorme abraço e até a próxima.